Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico de quarta-feira da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, Igreja Presbiteriana de Colina e Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Somos em 3 igrejas que estamos pastoreando, eu, reverendo Jonatas e o seminarista Michel, e temos dado continuidade aos estudos bíblicos semanais. Quando, antes da pandemia, nós nos reunimos presencialmente, mas agora com a pandemia, com distanciamento social, nós fomos obrigados a fechar as portas da igreja, mas nós continuamos com a proclamação do Evangelho e com o estudo da Palavra de Deus, porque acreditamos que é fundamental para a nossa vida. Primeiro, para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. Segundo, para compartilharmos com as pessoas que nós convivemos. Nós precisamos aprender para poder ensinar. E terceiro, para poder não sermos enganados por outras doutrinas que surgem a cada dia, falando a respeito de um Deus que aparentemente é o nosso Deus, mas que falando mensagens que Deus não disse, trazendo promessas que Deus não prometeu. Então é importante nós aprendermos da palavra de Deus. Quando Jesus ele vai dizer aos discípulos, registrado lá em Mateus capítulo 22, no versículo 29, ele vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos conhecer o poder de Deus. E somente através da própria Escritura que nós temos condição de entender a palavra de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe no estudo desta noite e que seja edificante para a sua vida. Eu queria orar antes de nós iniciarmos. Vamos orar. Pai, antes de nós lermos a Tua palavra, nós buscamos o Senhor em oração, porque nós cremos, ó Pai, que quem fala conosco é o Teu Santo Espírito. E é através dele e por ele, Pai, e queremos transmitir a Tua palavra. Por isso, invocamos a Sua presença, para que possa, de maneira muito especial, falar aos nossos corações, alimentando a nossa alma e fortalecendo o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos estudado, queridos irmãos e irmãs, sobre o tema Ele vai voltar. Esse é um assunto que, em primeiro lugar, desperta o interesse de muitas pessoas pelo fato da curiosidade ou pelo fato das especulações que existem em torno deste assunto. E nós gostaríamos de abordar este assunto não por conta dessas especulações, não por conta do interesse de muitas pessoas sobre a volta de Jesus. Mas nós gostaríamos de tratar esse assunto porque é um assunto bíblico. É um assunto que desperta interesse de muitas pessoas, é um assunto bíblico, é um assunto que tudo que Deus resolveu revelar está na sua palavra. Então, primeiro é um assunto bíblico. Segundo, é um assunto que desperta interesse de muitas pessoas. Terceiro, tudo que Deus resolveu revelar está na sua palavra. Por isso, o nosso estudo ele vai se fundamentar na palavra de Deus. Quarto ponto importante é que não temos como estudar a volta de Cristo apenas fundamentado num dos testamentos, ou Antigo Testamento ou Novo Testamento. Nós fundamentaremos todo o nosso estudo
já dei a primeira aula, fiz uma introdução, reverendo Jonatas falou na quarta-feira passada, aprofundou um pouco mais o assunto, falando sobre o sermão profético de Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar esse estudo, tendo como fundamento os dois testamentos. E quinto lugar, não podemos fundamentar esse estudo em palavras humanas. O que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo ser mais viável, humanamente falando, mas nós temos a palavra de Deus e sabemos que ela mesma se interpreta. Nós não precisamos recorrer a nenhuma palavra humana, e sim unicamente palavra de Deus, Novo Testamento e Velho Testamento. Como eu disse, o nosso tema é Ele vai voltar. Dentro desse tema nós vamos abordar o módulo, que é nessa aula agora, e na próxima aula vamos tratar sobre o milênio. É um assunto complicado, é um assunto que existe uma divergência muito grande por parte de algumas doutrinas que falam sobre a escatologia. Nós não queremos esgotar o assunto, que entendemos que é um assunto inesgotável, a coisa que nós vamos compreender só quando Jesus voltar e nos levar, e aí sim nós vamos ter uma compreensão exata, completa de todo este dia maravilhoso que nós aguardamos, e essa doutrina que hoje nós estudamos através dos textos que nós vamos compartilhar com os irmãos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Se você quiser abrir sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, aliás, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 6, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentarem-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Como eu disse para vocês, esse texto é o texto que fala sobre o milênio. Não há outro texto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que vai falar sobre o milênio. Esse assunto trago na linha teológica, junto aos teólogos, até mesmo os reformados, uma divisão de pensamento dentro de uma linha
e eles chamam de correntes doutrinárias. E nós vamos trazer para os irmãos as 4 correntes doutrinárias defendidas por alguns teólogos, alguns renomados, outros menos, uns mais conhecidos, outros menos, e vamos falar para os irmãos, apontar para os irmãos, biblicamente, aquilo que nós, Igreja Presbiteriana, temos defendido. Acreditamos ser fiel às Escrituras. Nós entendemos que essas 4 linhas teológicas ou correntes doutrinárias, elas defendem pensamentos diferentes sobre a interpretação do milênio. São elas o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenista e o amilenista. Nós vamos estudar sobre essas 4 correntes em que defendem pensamentos diferentes que se referem ao milênio. Dessas 4 correntes, existem pontos comuns a todas elas. E esses pontos comuns de todas essas doutrinas referentes ao milênio, nós vimos em primeiro lugar que todas elas acreditam que Jesus vai voltar. Segundo lugar, que Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Em terceiro lugar, que vai haver ressurreição dos mortos. Quarto lugar, que Satanás será julgado. E em quinto lugar, que haverá período de paz e de prosperidade. Então, todas elas defendem esses 5 pontos importantes que nós também acreditamos. Que a dificuldade é como que na linha do tempo isso acontece. Como que na linha do tempo isso acontece. Alguns acreditam que o milênio ele é literal, que vai existir o milênio. Alguns acreditam que o milênio ele acontece desde quando Jesus Cristo ele chegou a este mundo, ele morreu e ressuscitou, e então é inaugurado esse milênio final, onde todas as coisas vão acontecer dentro deste milênio. Enfim, nós vamos conversar um pouco a respeito disso. A gente sabe que é um assunto muito delicado, mas é um assunto que a Bíblia ela nos aponta uma direção e que nós temos a condição de compreender sobre esse assunto. Por isso, nós queremos abordar cada uma dessas linhas, nós vamos tratar de cada uma delas, biblicamente, e refutar algumas diante da palavra de Deus, não menosprezando aqueles que assim defendem ou acreditam, né, porque não é um ponto crucial para a salvação, vai deixar de ser salvo porque não crê nessa linha ou naquela linha. Quem salva é Jesus Cristo e somente Ele salva. E a gente sabe que a grande dificuldade de entender é que Deus ele quis revelar as coisas apenas do que Ele quis revelar, né? Não todas as coisas foram nos reveladas. E uma grande dificuldade é que apenas no capítulo 20 de Apocalipse é que vai tratar sobre o milênio. E a nossa dificuldade com respeito à interpretação do livro do Apocalipse, porque a gente sabe que o Apocalipse ele não pode ser interpretado como os demais livros da Bíblia. Apocalipse ele vai falar da revelação, ele vai falar de um termo literário diferente de uma narrativa. Apocalipse ele traz muitas figuras de linguagem, ele traz muitos símbolos. Por exemplo, quando nós vimos o Apocalipse, nós vimos que o número 3, ele vai falar, é um simbolismo da Trindade. Nós vimos que o número 7 é o número da perfeição. Nós vimos que o número 6 é o número que fala da humanidade. Por isso 666 é o homem que jamais consegue chegar ao número 7, à perfeição. Nós vimos de maneira muito clara dentro do Apocalipse as 7 trombetas e outras coisas mais, outros simbolismos mais
que a Bíblia ela traz para a gente no livro do Apocalipse e que precisamos entender e interpretar dentro desse simbolismo e não de maneira literal. Não é uma história que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 22, né? Estou aqui no capítulo 21. Não termina no capítulo 22, mas é um livro que ele fala de alguns ciclos da história de Jesus Cristo, do seu nascimento até a sua volta. Então são ciclos que são 7 ciclos, né, que eles repetem a história dentro de um outro foco, cada um registrando de um ponto de vista. E é um livro que a gente consegue entender, que a gente consegue compreender, mas é um livro que nós precisamos de muita atenção para não falarmos aquilo que Deus não fala, para não prometermos aquilo que Deus não promete. Então, é com muito temor e com muito tremor que a gente traz esse estudo para que os irmãos possam aprender, e não apenas aprender, mas também poder ensinar outras pessoas. E para dinamizar esse estudo, eu convidei algumas pessoas para nos ajudarem a apresentar este módulo para vocês. Um dos convidados é o nosso irmão Bruno Santos. Ele é professor da classe de teologia da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, dá aula na Escola Bíblica Dominical, da nossa classe de teologia. Ele é formado em bacharel em teologia, ele fez o curso de teologia e também é psicanalista. Ele vai falar para a gente sobre a doutrina que defende a corrente pós-milenista histórica. Então ele vai falar sobre esta corrente importante, que algumas pessoas defendem esse posicionamento, esta corrente, e ele vai apresentar para a gente a definição, apresentar para a gente tudo aquilo que eles defendem como ideia e quais são os versículos base que eles se sustentam. Então, com muita alegria, quero passar a palavra ao meu amigo, meu irmão Bruno. Que Deus te abençoe e te use, e eu volto depois da palavra do Bruno para poder falar sobre uma outra corrente para os irmãos. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o pré-milenismo. Definindo o pré-milenismo, em resumo, é a convicção de que o reino milenar é precedido pela segunda vinda. O pré-milenismo é a visão de que com a segunda vinda, Jesus Cristo governará na Terra por 1000 anos imediatamente. Dessa forma, a segunda vinda é antes do milênio, ou seja, pré-milênio, pré-milenismo. Os pré-milenistas acreditam que com a segunda vinda, os cristãos que estiverem vivos serão arrebatados e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados e levados dos mortos. Todos esses santos receberão corpos glorificados e imortais. Eles encontrarão a Cristo nos ares e retornarão para governar com ele durante 1000 anos. Para os pré-milenistas, esse reino tem um caráter terreno, onde Jesus estará aqui imediatamente, a partir da sua segunda vinda. Mas existem algumas diferenças ainda dentro do pré-milenismo. Alguns acreditam que esse reino terreno terá uma característica judaica. Outros acreditam que esse reino não terá essa característica judaica porque foi substituído pela Nova Aliança, pelo Novo Testamento. Mas ambos acreditam que será com a segunda vinda, ou seja, que esse reino inicia com a segunda vinda. Então nós podemos dividir em duas categorias dentro do pré-milenismo: os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. No final desse período, Satanás será solto de sua prisão
para enganar as nações. Inúmeros exércitos atacarão a Cristo e aos santos em Jerusalém, e esses exércitos serão destruídos com fogo do céu. O pré-milenismo histórico acredita que a revelação e o arrebatamento não são dois eventos separados, mas são um só. Ele nega um arrebatamento secreto e iminente e também insiste que a igreja passará por esse tempo de tribulação. Ele nega que esse arrebatamento acontecerá de forma secreta e iminente e afirma de que a igreja passará pela tribulação dos últimos dias. Já os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que esse arrebatamento não acontecerá na segunda vinda, mas que ele acontecerá lá no início da tribulação de 7 anos. A diferença fundamental do pré-milenismo para as outras correntes e posições escatológicas é a questão de que a partir da segunda vinda e imediatamente com a segunda vinda, inicia-se esse reino milenar na Terra com Jesus. Bom, um texto que é muito utilizado para fundamentar essa questão do pré-milenismo, essa posição escatológica, é o texto de Apocalipse 20, que é interpretado de uma forma literal. Principalmente os versículos que dizem assim: "E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele 1000 anos." Esse é o texto bem forte utilizado para fundamentar o pré-milenismo. O que podemos usar como contraponto para o pré-milenismo é a questão da interpretação. Eles dizem que interpretam a Bíblia de forma literal. Porém, em algumas passagens, seja os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas, os dispensacionalistas, todos eles acreditam que a Bíblia ela tem partes que são interpretadas de forma literal e existem partes que não podem ser interpretadas de forma literal. Então, para você fazer uma boa interpretação, você precisa usar de recursos, seja a questão histórica, seja o contexto, seja a regra fundamental que é a Bíblia, interpreta a Bíblia, ou seja, as respostas que você vai encontrar para interpretar textos da palavra de Deus têm que ser respondidos pela própria palavra de Deus. Caso você, por exemplo, tenha um texto que tenha um pouco mais de dificuldade para fazer essa interpretação e você tem um texto bem parecido, que você consegue fazer a interpretação de forma mais clara, o que fica mais fundamentado e o que eu posso levar em consideração é aquele que está mais claro mesmo do que essa dúvida. Então, essa confusão de dizer que interpreta-se de forma literal é um contraponto muito forte, principalmente se tratando do livro de Apocalipse. Não dá para você interpretar de forma literal tudo aquilo que está escrito. Então, pegar esse texto de Apocalipse 20 e trazer como forma literal é a mesma coisa de dizer que os dragões, o fogo e tudo aquilo, aqueles símbolos que estão ali colocados no texto e nos demais textos de Apocalipse, também tem que ser interpretados de forma literal. E na verdade não é isso que acontece. O que acontece é que em outras passagens os pré-milenistas vão substituir essas formas, essas figuras por canhões, por coisas mais atuais, armas, guerras, entende? Então, afinal de contas, é para interpretar de forma literal ou não?
de fato, para que você tenha uma interpretação sadia e coerente da palavra de Deus, você precisa usar argumentos bíblicos, né? É a palavra que tem que responder e não simplesmente uma suposição ou, né, tratar de qualquer forma essa interpretação. Retomando aqui o nosso estudo, quero agradecer ao Bruno pelas suas palavras, pelo seu conhecimento compartilhado sobre esse tema tão importante, trazendo para a gente esse estudo sobre os pré-milenistas históricos. Nós vamos continuar tratando sobre os pré-milenistas dispensacionalistas. E é muito interessante falar sobre eles porque é uma corrente teológica muito falada hoje nos nossos dias. Essa corrente teológica ela é defendida pelos neopentecostais de modo geral. Se você assistiu a novela Apocalipse da Record, você possivelmente analisou essa linha de linha teológica e que defende que haverá mais de um arrebatamento. Eles acreditam que Jesus Cristo ele arrebatará a igreja, a sua igreja, antes de um tempo que chama de grande tribulação. Eles afirmam que esse tempo de grande tribulação será de 7 anos e a igreja então será arrebatada. Após os 7 anos, Cristo volta com esta igreja para reinar neste mundo por 1000 anos e haverá um reino de paz, de prosperidade, e esse reino será um reino físico, será em Israel. Então a sede será em Israel, lá em Jerusalém, e se tornará a grande potência do mundo. Todos os judeus retornarão para Israel e Jerusalém, e lá então poderá ter este reinado. E aí só assim, após este reinado de 1000 anos, literalmente, aí sim haverá a batalha do Gog e Magog e também a volta de Cristo Jesus na terra para poder julgar os vivos, os mortos e Satanás. Bom, o que eles acreditam além de tudo isso? O que fundamenta a sua crença diante deste milênio, diante dessa mais de um arrebatamento? Eles acreditam na interpretação estritamente literal das Escrituras. Então, eles acreditam que o milênio ele haverá literalmente. Então, são 1000 anos que haverá o reinado físico de Jesus Cristo aqui na Terra. Eles acreditam numa dicotomia rígida entre o povo de Israel e a igreja. E com isso, há uma dicotomia muito grande entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Então, eles não acreditam que o Novo Testamento é um cumprimento das promessas de Deus do Velho Testamento, porque eles afirmam que não há referência da igreja no Antigo Testamento. E todas as promessas feitas no Antigo Testamento, elas são direcionadas apenas ao povo de Israel e não aos gentios. Nós que não somos descendentes de Abraão, ficamos fora deste pacto, né, do Antigo Testamento. A terceira coisa que eles acreditam é que a teoria de que o período da igreja é um parêntese imprevisto no programa judaico profetizado no Antigo Testamento. O que quer dizer isso? Eles acreditam que Jesus Cristo falhou no seu cumprimento e que de trazer a mensagem e de se anunciar como Messias para os judeus. Os judeus, eles não creram que Jesus de fato era o Messias. Então, por conta dessa falha do povo judeu, não seria meio que uma falha de Jesus Cristo não ter tido a competência, mas isso eles não defendem, né? Jesus não ter tido a competência de anunciar ou de se mostrar verdadeiramente o Messias para o povo judeu, mas
eles culpam mais o povo judeu de não terem aceitado, de não ter aceitado, o povo judeu de não ter aceitado Jesus Cristo como o Messias verdadeiro. Então, por conta disso, houve a necessidade do surgimento da igreja. E a igreja, ela recebe um papel assim importante, mas apenas um papel contrapondo, né? É um papel que eles, como é que eu vou te explicar? É um papel apenas intermediário. Esse é o termo. É um papel intermediário entre a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento, e a volta de Jesus Cristo para viver o milênio. E nesse milênio, sim, o povo judeu vai compreender e aceitar de fato que Jesus Cristo, ele é o Messias. É apenas um parêntese imprevisto, um parêntese que foi imprevisto diante do programa judaico profetizado no Antigo Testamento. Quarto lugar, que o reino de Deus ainda será instaurado com a volta de Jesus Cristo. Eles acreditam que o reino de Deus ainda será instaurado. E esse reino de Deus será instaurado e terá um tempo estabelecido de 1000 anos. Só que nós olhamos as Escrituras e percebemos, né, muitos textos que vão contrapor este pensamento, este pensamento ou esta corrente teológica. Nós encontramos em Mateus capítulo 21, versículo 43, que diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aqui fala de povo ou nação empregada, é o mesmo termo que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele vai falar da nação santa. Certamente se refere à igreja, o povo de Deus. A implicação é a seguinte, que Jesus passou para a igreja o programa que tinha começado com Israel, com o reino. Então a igreja é a continuação do verdadeiro Israel no Novo Testamento. A gente percebe isso nesse texto. Também no texto de João, capítulo 10, versículo 16, quando Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Então este versículo, ele fala dessas outras ovelhas, não deste aprisco. São gentios eleitos pela soberana graça de Deus, aos quais, embora não tiveram sido chamados para o verdadeiro aprisco do reino, já eram assim denominados por aquele que os amou e reconciliou consigo quando éramos ainda seus inimigos. Nós somos outras ovelhas, nós que não éramos do aprisco, quer dizer, quem era do aprisco eram os judeus. Nós somos juntados aos judeus. Há um grupo só, há um pastoreio só, há um só pastor e há um grupo só de ovelhas. Um outro texto, Gálatas capítulo 6, versículo 16, diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui a igreja recebe como tratamento um nome judaico, o Israel de Deus. E por que não citar o texto de Pedro, na sua segunda carta, quando Pedro vai dizer: vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, estes termos eles são usados à igreja, falando a respeito desta igreja que continua todo o trabalho exercido no Antigo Testamento pelo povo de Israel. A igreja que recebe uma grande incumbência de anunciar a volta de Jesus Cristo. Quero encerrar afirmando que nós vamos continuar estudando na próxima quarta-feira este módulo sobre outros pontos importantes que nós vamos ver na próxima quarta-feira, outras correntes que defendem
esse posicionamento milenar, esse assunto milenar. Nós vamos falar na próxima quarta-feira e defender a posição do amilenista, que é a nossa posição. Vamos defender e vamos falar que o milênio já está acontecendo, desde Jesus Cristo, do seu nascimento, do seu reinado, o Jesus que reina. E este reino, ele foi instaurado na pessoa de Jesus Cristo. E este reino, nós fazemos parte dele. Eu e você fazemos parte deste reino como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, até a próxima quarta-feira, nós vamos ainda aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos e vamos trazer outras linhas que vão falar e defender a volta de Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e te agracie com a certeza de que Deus está no governo de todas as coisas. Nós estamos vivendo este milênio, não no sentido literal, mas no sentido figurado, aonde Cristo ele está sentado num alto e sublime trono, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, zelando e cuidando de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe e nos agracie. Amém.